Eu desejo um bom dia a todos, ao representante da Fazenda Pública, doutor Carlos, aos conselheiros Ricardo, Edson, Weber, Adonídio e a Chauane, a nossa secretária, hoje na terceira Câmara. Então, estando no horário regimental, eu declaro aberta a sessão do dia 14 de janeiro de 2025 da terceira Câmara Julgadora do CAT. Nós temos na pauta três processos com a mesma matéria e vamos chamar como julgamento paradigma, que pode facilitar o julgamento dos outros dois, o item 3. Então, eu anuncio o recurso voluntário número 131 de 2025, que tem como sujeitos passivos Santa Marta Distribuidora de Drogas Limitada, em recuperação judicial, e na condição de solidários, LKL Participações Limitada e Carina Civile Pereira. O advogado registrado aqui não compareceu para a sustentação oral, é o doutor Adriano Diniz. O representante da Fazenda Pública, doutor Carlos Augusto já está a postos, e eu peço então ao relator, doutor Adonídio Neto Ferreira Júnior, que quando tiver em condições, por favor, profira o seu relatório. Obrigado, doutor Fábio. Desejo um bom dia ao senhor, também aos demais conselheiros, doutor Edson, doutor Ricardo Dutra, doutor Weber, a secretária hoje em exercício aqui na terceira Câmara, a Chauane, e também ao representante da Fazenda Pública, doutor Carlos Augusto, doutor Francisco, que aguarda a sala de espera, e todos que nos assistem aí pelo YouTube. Pois bem, senhor coordenador, nós temos hoje três processos aqui na pauta de julgamento, referente ao mesmo sujeito passivo, com algumas diferenças entre um e outro processo, e este minha relatoria, ele traz dois solidários, tanto a Carina Civile Pereira quanto o LKL Participações Eireli, no processo de item 1, possui um desses solidários, a Carina, e não a LKL. Este auto aqui foi lavrado contra um dos estabelecimentos referente ao período de 1º de maio de 2019 a 31 de outubro de 2019. E esse estabelecimento realizou saídas de mercadorias mediante emissão de notas fiscais utilizando carga tributária inferior à prevista na legislação vigente, resultando na apuração de uma diferença de CMS a recolher no montante de R$ 123.720,99, apurado por meio de auditoria comparativa da situação tributária e da base de cálculo, conforme demonstrativo em planilhas e documentos anexados aos autos. A peça acusatória foi instruída com anexos estruturados, detalhamento do crédito tributário, identificação dos dois sujeitos passivos cobrigados, consulta detalhada de contribuinte, pessoa jurídica, relatório de divergências de carga tributária, relatório descritivo e uma mídia em CD. Os solidários foram enquadrados com fundamento no artigo 45, inciso 12 do CTE, e depois de intimados em sede de primeira instância, os três apresentaram impugnações, todas assinadas pelo mesmo patrono, argumentando em síntese. O sujeito passivo principal informou que ajuizou em 2012 ação declaratória, objetivando a anulação de diversos autos de infração, bem como a declaração do regime jurídico tributário aplicável aos medicamentos comercializados com fundamento no princípio da essencialidade e seletividade. Afirmou que a referida ação foi julgada parcialmente procedente. Alegou que o Estado de Goiás interpôs recurso, questionando exclusivamente a aplicação da alíquota de 3% para as operações internas de medicamentos, tendo o Tribunal de Justiça decidido pela aplicação do regime jurídico previsto na Lei 19.302 de 2016 aos fatos geradores subsequentes. Informou ainda que os recursos apresentados foram inadmitidos na origem, estando pendente de julgamento agravo interposto pela defendente. Apontou que a resolução 123 de 2019, nos autos do processo,
40, 118, 304, 42, 873, determinou a suspensão do julgamento dos processos administrativos envolvendo a empresa Santa Marta, em razão da mencionada ação declaratória. Defendeu a nulidade do auto de infração em sétima instância, requereu suspensão do julgamento, sustentou que o débito está com exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do CTN, devido à liminar concedida, argumentou que a multa de ofício é descabida, pois não houve prática de ato ilícito pelo contribuinte, e também requereu a suspensão do julgamento até a decisão do recurso extraordinário. Os recursos, as impugnações dos sujeitos passivos solidários, elas basearam que os solidários não atuaram de forma específica com conduta praticada por eles, limitando a empregar conceitos jurídicos indeterminados sem identificar o dispositivo violado no 45 e apontar a ausência de comprovação de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei ou violação ao contrato social ou estatuto, conforme exigido no artigo 135 do CTN. Os argumentos apresentados foram instruídos com documentação, conforme detalhado as folhas 51 a 522. Sobreveio, então, senhor coordenador, a sentença 5.497 em 2020, onde o julgador singular analisou o lançamento, né, este lançamento que exige o recolhimento de ICMS devido a essa utilização de carga tributária inferior ao previsto na legislação, e ele considerou que o procedimento fiscal foi instruído com relatórios detalhados, notas explicativas e mídias digitais contendo a comprovação das diferenças apuradas conforme disposto nos autos. Então, ele decidiu por rejeitar todas as preliminares de nulidade arguídas pelos sujeitos passivos, entre elas a alegação de cerceamento de direito de defesa, insegurança da determinação da infração e nulidade do lançamento em razão de decisão judicial que, segundo os impugnantes, autorizaria regime tributário mais benéfico. No que tange à exclusão dos sujeitos passivos solidários, a decisão singular considerou que ambos possuem interesse comum na prática da infração, conforme previsto no artigo 45.12 do CTE, que atribui responsabilidade solidária aos administradores responsáveis pelas operações que deram causa à infração. Considerou ainda que a decisão judicial foi reformada pelo Tribunal de Justiça, tomando sem efeito a autorização concedida. Ademais, rechaçou a alegação de nulidade com fundamento na suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Quanto ao mérito, a decisão singular observou que o objeto do processo administrativo é idêntico ao da ação judicial promovida pelo contribuinte. Então, com fundamento no artigo 11A do Regimento Interno do Conselho Administrativo, que estabelece a renúncia tácita à defesa administrativa quando a identidade de matérias discutidas nas esferas judicial e administrativa, foi declarada a renúncia às impugnações interpostas pelos sujeitos passivos em relação ao mérito. Dessa decisão, o sujeito passivo e os solidários foram devidamente intimados da decisão singular, e somente o sujeito passivo principal apresentou recurso voluntário e foi emitido termo de perempção para os solidários Carina Civile Pereira e LKL Participações, presente aos autos na folha 548. O recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo questiona a legalidade do auto de infração lavrado pela Fazenda Pública Estadual, fundamentando-se em diversos argumentos jurídicos. Inicialmente, alega a inexistência de ato ilegal, sustentando que as operações realizadas seguiram rigorosamente a legislação aplicável e as interpretações então vigentes. Defende que a utilização da carga tributária inferior não configura irregularidade, pois reflete o entendimento normativo adotado à época das operações. Adicionalmente, o recorrente argumenta pela inexigibilidade do crédito tributário em questão, uma vez que a matéria se encontra sob análise do Poder Judiciário em ação específica.
e, com base no artigo 151 do CTN, sustenta que a exigibilidade do crédito está suspensa em razão de decisão liminar favorável, o que tornaria prematura qualquer autuação fiscal ou imposição de penalidade administrativa. Nesse contexto, destaca que as medidas administrativas adotadas violam os princípios constitucionais da segurança jurídica e da ampla defesa. Outro ponto central do recurso é a invocação de precedentes judiciais vinculantes. Recorrente menciona decisões anteriores, incluindo o tema 520 do STF, que reforçam o direito do contribuinte de aguardar a solução definitiva de controvérsias tributárias sem ser penalizado. Argumenta que o caso está correlacionado com o tema 299 do STF, cujas repercussões gerais ainda estão em análise e que a uniformização do entendimento jurisprudencial beneficiaria a presente controvérsia. O recurso demonstra uma linha argumentativa consistente, calçada em princípios constitucionais e legais, reforçando o caráter cauteloso das ações fiscais frente à judicialização e controvérsias tributárias. Este é o relatório, senhor coordenador. Ele, então, argue a nulidade dos autos por cerceamento do direito de defesa e, em relação ao mérito, a sua improcedência. É uma questão de ordem, senhor coordenador, como revisor do julgamento do conselheiro Adonídio, esse conselheiro requer a exclusão dos solidários com base na inconstitucionalidade declarada por meio de ADI do artigo 45, inciso 12 do CTN, que foi usado como base legal para inclusão dos solidários LKL Participação Limitada e Carina Civile Pereira, pessoa física. Pois não, muito obrigado, doutor Adonídio, muito obrigado, doutor Edson. Então, nós temos os pedidos aqui de exclusão do solidário, formulado pelo conselheiro revisor, e formulado pelo sujeito passivo, é o de cerceamento ao direito de defesa, não é isso, doutor Adonídio? E de improcedência no mérito. A sentença não aplicou o 11A não, né, doutor Adonídio? Sentença aplicou o 11A em relação ao mérito. E ele reage, né? Pede a... Então, seria outro pedido... Sim, ele reage e pede a improcedência. Ah, tá. Ok. Então, são esses os pedidos. Aí eu passo, então, a palavra ao doutor Carlos Augusto, né? Para se manifestar sobre ele. Por favor, doutor Carlos. Obrigado, bom dia, coordenador doutor Fábio, bom dia aos conselheiros Ricardo, Edson, Weber, Adonídio, também ao conselheiro Francisco, que está na sala, bom dia também à secretária Shawane. Em relação ao mérito, o processo, existe um processo judicial, a empresa está em recuperação, e este processo, entre idas e vindas, ele se encontra atualmente no Tribunal de Justiça para a definição final. Houve até um julgamento anterior em que se retirou a multa por confiscatoriedade. Então, considerando inconstitucional, porque a multa aplicada foi de 140% e o limite é 100%. Então, essa multa, houve um julgamento do Tribunal de Justiça que retirou essa multa. Porém, como ainda está, não há o trânsito em julgado, ainda está tendo o julgamento, né, deve estar chegando próximo deste vários processos, entendemos que a aplicação mais correta aqui no presente caso é o que foi dado na sentença singular, que seria o 11A, né, aguardar o julgamento da decisão judicial, que inclusive está no Tribunal de Justiça, como eu mencionei, para que aí sim, após a decisão judicial, aí aplica-se a sua definição, as definições tendo em vista que o processo, quando entra na esfera judicial, é uma forma de abrir mão da esfera administrativa, né? Então, concordamos pela aplicação do 11A conforme julgamento singular. Então, aí não teria o julgamento de mérito. Em relação às nulidades, a Fazenda Pública entende que não houve nulidade de processamento de forma alguma. Todas as condições foram dadas, apresentadas e a defesa foi plenamente
realizado, inclusive na esfera judicial. Então, também entende que não seria aplicação aqui, não caberia aqui a nulidade do processo. Aí vem a questão da solidariedade. Tiveram dois solidários arrolados pelo 4512, um foi a sócia e o outro foi uma empresa que também está no contrato como administrador da empresa. É, tendo em vista o caráter, a meu ver, né, tendo em vista o caráter principalmente da essencialidade em relação aos medicamentos, de que efetivamente eles deveriam ter uma carga tributária menor do que da cesta básica, inclusive com alteração posterior da legislação estadual, concedendo crédito otorgado, para que, de certa forma, aplique-se esse princípio constitucional tanto da essencialidade quanto da seletividade, e que e que no julgamento anterior no Tribunal de Justiça, inclusive, se aplicou essa questão do crédito otorgado ao presente processo, né? Então entendemos que a parte ela tem o direito de ir contra, né, a legislação, se manifestar contrária o seu entendimento ser contrário da legislação, isso é um direito de defesa, e isso não constitui uma ação dolosa, uma ação prejudicial, um conluio, uma sonegação. É o direito que o contribuinte tem de se manifestar contrário ao que ele entende. Tanto é que houve alteração na legislação posterior, e tanto é que o Tribunal de Justiça também incluiu, aceitou, acatou esse crédito otorgado no presente processo. Então, em virtude disso, a Fazenda Pública entende pela exclusão, não em virtude da inconstitucionalidade do 4512, né, que temos entendimento de que foi inconstitucionalidade formal, existiria no momento da lavratura o artigo do CTN que supririam, né, houve uma repristinação quando uma norma sai de vigência, efetivamente outra tem que ficar no lugar, e já existiam outras no lugar, né? Do CTN, como o artigo 124.1, por exemplo, os artigos 135 ou 137. Então, nosso entendimento não recai aqui em relação à inconstitucionalidade, mas sim pelo próprio princípio não, pela própria matriz de responsabilidade tributária, que é focado principalmente no artigo 135, a necessidade de uma conduta dolosa. Então, em virtude disso, não vislumbramos aqui uma conduta dolosa e por isso nós entendemos pela exclusão dos dois solidários. Então, recapitulando, nós entendemos que não tem nulidade, entendemos que em relação ao mérito deve ser continuada a aplicação do 11A, que foi colocado na sentença singular. Em relação aos solidários, entendemos pela exclusão, não baseado, no entendimento diferente do conselheiro Edson, porém concordamos com a exclusão. Obrigado, coordenador. Nós que agradecemos, doutor Carlos. Necessidade de conferência, conselheiros? Então, doutor Adonídio, são esses pedidos, né, de exclusão dos solidários, a arguição do conselheiro Edson, cesseamento ao direito de defesa e improcedência no mérito. Então, quando o senhor estiver pronto, pode apresentar o seu voto, por favor. Completo ou vai tomar por parte, senhor coordenador? Como é que o senhor prefere? Para mim, pode ser completo. Fique à vontade, então. Tá bom. Em relação ao mérito, fazendo aqui o comparativo entre o seu recurso voluntário e o processo judicial, e é bom aqui a gente falar que esse processo judicial já se perdura por 22 anos. Então, aqui, o sujeito passivo apresenta, desculpa, 22 anos, não, 12 anos. Apresenta em 2012 ação judicial requerendo o reconhecimento aqui da essencialidade e da seletividade. E esse processo já esteve no STF, voltou ao Tribunal de Justiça há poucos anos. O STF reconheceu que é o Tribunal de Justiça que tem que decidir. Já teve dois embargos aqui, a decisão de segunda instância, e agora teve um pedido de reconsideração. Eu acho, pela leitura do processo judicial, já está próximo, sim, ao fim. A declaração de trânsito em julgado pode ocorrer durante esse ano, mas ainda está em processo.
o processo 0099989722 2012 fazendo um comparativo entre o recurso voluntário do sujeito passivo, em que ele requer que a improcedência devido aos produtos terem essencialidade, seletividade. A gente, olhando aqui os documentos de auditoria, o sujeito passivo, ele classificou os produtos, né, os medicamentos, como cesta básica, tributando a 3% e a 7%, dependendo dos produtos e dos destinatários aqui. Então, aqui o mérito é o mesmo, senhor coordenador. Então, por isso, eu vou manter a sentença singular em relação ao mérito e aplicou o estabelecido no artigo 11A do Regimento Interno do CAT, declarando, por conseguinte, a renúncia pelo sujeito passivo do julgamento administrativo, já que ele está discutindo as razões de mérito no processo judicial já citado. Caso ele seja vencedor, hoje a decisão vigente no tribunal, porém não transitada em julgado, ela é parcialmente favorável ao sujeito passivo. Ele utilizou aqui a cesta básica e no processo judicial a decisão que ele tem utilizando os benefícios da lei específica que trata de medicamento, que é parcialmente procedente ao sujeito passivo. Em relação à nulidade, não existe essa nulidade por cerceamento de direito de defesa, porque a legislação tributária do Estado de Goiás ela permite o lançamento do crédito tributário para resguardar a decadência. Como eu disse, os autos judiciais são de 2012. Se o fisco ficasse inerte e não fizesse o lançamento do crédito tributário, ao final dessa ação judicial ocorreria a decadência. Então, a própria legislação ela permite que o fisco faça o lançamento do crédito tributário e que este auto, após a sua constituição, fique aguardando a decisão judicial para que ou ele seja arquivado ou parcialmente procedente, ou inscrito diretamente em dívida ativa e segue para as cobranças judiciais, as cobranças administrativas e judiciais. Então, por esse motivo, e por ter o sujeito passivo atuado nas duas fases aqui do processo, ter entendido qual foi o lançamento, ter sido dada a ele a ampla defesa, inclusive na fase administrativa, o direito dele de, de aplicar aqui a sua defesa, tanto que ele apresentou impugnação, recurso voluntário, eu indefiro aqui o pedido de da preliminar de nulidade do auto de infração, cerceamento do direito de defesa. Quanto aos solidários, eu vou acatar a sugestão, a arguição de ofício do conselheiro Edson de exclusão, porém, não pela inconstitucionalidade simples aqui do 4512. O 4512 realmente foi julgado inconstitucional, porém, pela descrição aqui da conduta dos sócios administradores, ele poderia sim ser enquadrado no 124.1 por ter contribuído diretamente para o fato gerador, também pelo 135.3, mas aqui, considerando que eles tinham ação judicial pendente de julgamento, pendente de um trânsito em julgado, inclusive eles tiveram um liminar favorável que perdura até hoje. Ela foi reformada parcialmente em relação aos valores, mas ela perdura até o presente momento, que é o reconhecimento da seletividade e da essencialidade dos produtos e medicamentos, com a cobrança de uma carga tributária inferior. Então, não vejo aqui que eles atuaram em desconformidade com o Estatuto Social, com a lei, porque tinham decisão judicial e nem com dolo. Então, por inexistência de dolo na conduta dos dois solidários, eu acato a arguição de ofício e excluo ambos os solidários da lide. Esse é meu voto, senhor coordenador.
Muito bem, muito obrigado, doutor Adonídio. Então, doutor Adonídio manteve a aplicação do artigo 11A no mérito, acolheu a arguição de ofício do conselheiro Edson de exclusão do solidário, mas com o fundamento de que não haveria dolo na conduta dos administradores, e não acolheu o pedido de nulidade do lançamento desde o início por cesseamento ao direito de defesa. Esse foi o voto do relator. Em seguida, eu peço então ao doutor Edson que apresente o seu voto, por favor. Senhor coordenador, senhores conselheiros, senhor representante fazendário, senhora secretária, eu acompanho, senhor coordenador, o voto do conselheiro Adonídio, vez pela retirada, pela exclusão dos solidários. Os fins é que são diretamente, os meios não justificam, e o fim era a retirada dos sócios como solidário, dos sócios, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, como solidário, e sendo acatado pelo Conselho de Adonídio, embora com outra capturação, sem nenhuma ressalva. Voto com o relator, senhor coordenador. Muito bem, doutor Edson. Só para tirar uma dúvida, conselheiro, por favor. Então, o fundamento da exclusão do solidário é o mesmo, ou que eu fiquei em dúvida se o senhor alterou a fundamentação, se o senhor está excluindo com outro fundamento ou com o fundamento de que não ocorreu dolo na conduta? Eu voto inteiramente com o relator, Ok, pela exclusão dos sócios solidários. esclarecido. Obrigado, doutor Edson. Em seguida, doutor Ricardo, como vota? Primeiramente, bom dia, senhor coordenador, bom dia a todos os conselheiros, doutor Carlos, nossa secretária, Chauane, também o doutor Francisco, que está na sala de espera. Processo comum aqui no CAT, né? Nós temos vários processos aí desse mesmo sujeito passivo, mesma matéria. A quantidade enorme de partes se deve ao número de filiais que a empresa tem no Estado, e, de fato, eles têm aí uma decisão judicial que os resguardou durante boa parte desse período. A liminar, conforme bem disse o doutor Donídio, até hoje ainda não teve um julgamento definitivo, e em que pese, ao analisarmos as mercadorias ali, nós conselheiros de origem, né, do fisco, conselheiros, a gente tem uma tendência a querer enxergar até uma conduta dolosa ali, por conta dessa categorização das mercadorias. Mas, considerando remédios ali, remédios na cesta básica, né, uma empresa usufruiu aí a meu ver, até de uma concorrência desleal, mas o fato é que ela estava amparada por decisão judicial. E aí, sendo assim, eu concordo na íntegra com o voto do doutor Adonídio, exclusão dos solidários aí por não encontrar ofensa ao artigo 135 do CTN, né? E aplicação do 11A. Muito bem, doutor Ricardo, muito obrigado. Por fim, então, peço ao doutor Weber que apresente o seu voto, por favor. Bom dia, seu coordenador. Cumprimento aos demais conselheiros, representante fazendário, doutor Carlos, doutor Francisco, a nossa secretária Chauane, os nossos ouvintes aí pelo YouTube. É, Baseado aí em todas as ponderações feitas pelo conselheiro relator, pelo conselheiro revisor, muito bem fundamentadas, eu vou aderir aí integralmente ao voto do relator, senhor coordenador. Então, acompanho integralmente o voto do relator, o doutor Adonídio. Ok, muito obrigado, doutor Weber. Então, tomado todos os votos, podemos anunciar o resultado para o julgamento deste processo. A terceira Câmara Julgadora do CAT, no julgamento do recurso voluntário número 131 de 2025, decidiu, em todos os quesitos, por unanimidade de votos, de manter a aplicação do artigo 11A do Regimento Interno, que declarou a renúncia do recorrente em relação ao contencioso administrativo tributário,
também pela exclusão do solidário com fundamento na inexistência de dolo na conduta dos dois administradores e quanto ao a preliminar de cerceamento também foi afastada por unanimidade. Ficou prejudicada a análise do mérito em razão da aplicação do artigo 11A. Este, então, é o resultado para o julgamento deste processo. Vamos, então, para o próximo item. Um instantinho, por favor. Então, agora vamos para o item 1. É isso mesmo, né? O doutor Francisco substitui aí o doutor Weber. Ok, então eu anuncio o recurso voluntário número 129 de 2025. É um recurso apresentado no processo de número 40.11.90.13.02.900, né? Processo que tem como sujeitos passivos Santa Marta Distribuidora de Drogas Limitada em Recuperação Judicial e na condição de solidária, apenas uma solidária, Carina Civile Pereira. O advogado desse processo, da mesma forma que do anterior, o doutor Adriano Diniz, não compareceu para sustentação oral. O representante da Fazenda Pública permanece o doutor Carlos, e o relator agora é o doutor Francisco Viana Lopes, que sentou na cadeira aí do doutor Weber, a quem eu peço que, quando tiver em condições, profira o seu relatório. Mas já faço a provocação, perguntando se seria o caso, doutor Francisco, de extensão do resultado do julgamento do processo anterior para este processo. Bom dia, senhor coordenador, novos conselheiros, presidente fazendário, nossa secretária. Um ótimo 2025, a primeira sessão minha que eu volto de férias, né? Um ótimo 2025 para todos. É caso de extensão, mas aqui é uma popularidade que não é uma questão de mérito, só seria nulidade e a exclusão. Portanto, acompanho o meu voto com pedindo extensão nesses dois temas. Neste caso aqui, doutor Francisco, foi aplicado o 11A na primeira instância? Posso ajudar, senhor doutor Fábio? Fique à Pode sim. vontade. É porque aqui, da decisão de primeira instância, somente um dos solidários apresentou o seu recurso voluntário. O sujeito passivo principal não apresentou, só a Karine apresentou o recurso voluntário. E ela não traz questões de mérito. Ela traz só a nulidade, porque fala que o processo judicial estava vigente, que não deveria ser lançado o crédito tributário, e por isso pede a nulidade e a sua própria exclusão do polo passivo. E foi a mesma decisão singular, onde só ela apresentou a impugnação. A decisão singular foi não acolha a preliminar de nulidade, suspender o julgamento do presente processo, nem o de exclusão do sujeito passivo solitário. Então, foi o julgamento singular nesse mesmo sentido. Aqui não foi reconhecido o 11A porque não foi pedido mérito em nenhum momento aqui do processo. Perfeito. Entendido. Muito obrigado, doutor Adonídio. Então, doutor Francisco, o senhor propõe a extensão do resultado do julgamento do Sim. processo anterior, né? Então, aí eu passo a palavra para a Fazenda Pública para se manifestar sobre essa sugestão do relator de estender no que se refere à exclusão da solidária e também da nulidade, né, do pedido de nulidade por cesseamento, estender o resultado do julgamento do processo anterior para esse processo nesses dois pedidos. Concordamos com a extensão, no caso, processo, mesmo tema, a mesma situação, independente de não ter ocorrido o questionamento do mérito, entendemos pela aplicação do 11A, então, extensão sim, do julgamento, concordamos. Obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Carlos. A necessidade de conferência? Quer fazer algum acréscimo, doutor Francisco? Não, nenhum. Tudo certo. Ok, então, doutor Adonídio, por favor, concorda com a extensão do Eu resultado? concordo com a extensão pelo indeferimento da unidade de cerceamento de direito de defesa e pela exclusão da solidária, que só tem uma solidária na auto-infração, pela solidária Karine. Ok, muito obrigado, doutor Adonídio. Em seguida, doutor Edson, por favor.
Senhor coordenador, senhores conselheiros, voto integralmente com o relator no sentido da extensão e da exclusão do sócio solidário. Muito bem, muito obrigado, doutor Edson. Agora o doutor Ricardo, por fim. Por favor, doutor Ricardo. De acordo com a extensão, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Ricardo. Então, tendo tomado todos os votos, podemos anunciar o resultado para o julgamento deste processo. A terceira Câmara Julgadora do CAC, no julgamento do recurso voluntário número 129 de 2025, decidiu, por unanimidade de votos, acolher o pedido de exclusão da solidária Carine Civile Pereira, com fundamento na ausência do dolo, e no que se refere à preliminar de nulidade de cerceamento à autoria de defesa, também por unanimidade, rejeitá-la. Esse foi, então, o resultado para o julgamento deste processo. Agradeço a presença do doutor Francisco, peço que o doutor Weber tome de novo o assento, né? Obrigado, doutor Francisco. E vamos para o julgamento do último processo da pauta. É o item 2 da pauta, né? Processo de relatoria do doutor Weber. Então, eu anuncio a impugnação em segunda instância, número 130 de 2025. Ela foi apresentada no processo de número 40.12.400.666.117. Nesse processo não tem um advogado registrado. O representante da Fazenda Pública continua sendo o doutor Carlos. E aqui, somente como sujeito passivo, a pessoa jurídica, Santa Marta Distribuidora de Drogas Limitada em Recuperação Judicial, não tendo o arrolamento de responsável tributário. E o relator, como eu disse, é o doutor Weber Braz Silva, a quem eu peço que, quando eu tiver em condições, profira o seu relatório, mas já indago se há alguma proposta de extensão de algum resultado do processo anterior para este processo. Pois bem, senhor coordenador, sim, há proposta de extensão, trata-se de mesma causa de pedir, mesmas partes, a única particularidade é que nesse processo específico não temos aqui os sujeitos passivos solidários. Então, eu proponho a extensão do julgamento dos dois processos anteriores para nossa otimização dos nossos trabalhos aqui. Ouvidos aí a Fazenda Pública e os demais conselheiros, essa é a minha proposta. Obrigado, doutor Weber. Então, seria que, nesse caso, seria manter a aplicação do 11A, não é? E tem o período de nulidade por cesseamento. Exatamente. Ok. Muito obrigado, doutor Weber. Então, doutor Carlos, sobre o pedido, sobre a proposta de extensão do resultado para esses dois pedidos do item 1 da pauta, né, que tem esses dois pedidos, nós já debatemos, já votamos. Eu peço que o senhor se manifeste, se concorda ou não com a extensão do resultado. Sim, concordamos. Aplicação do 11A. Concordamos com a extensão, sim. E o cerceamento, né? É exatamente. Os dois. Obrigado, doutor Carlos. Há necessidade de conferência, conselheiros? Então, vota em seguida. Doutor Weber quer fazer algum acréscimo? Não, senhor coordenador, somente isso. Obrigado. Então, doutora Donilde, por favor. Eu, prosseguindo aí as mesmas razões de decidir, eu voto pela extensão do julgamento, indeferindo aqui a nulidade dos autos por cerceamento do direito de defesa e aplicando o 11A do regimento interno. Muito obrigado, doutor Adonídio. Doutor Edson, por favor. Da mesma forma, senhor coordenador, acompanho os votos anteriores, no sentido de aplicação do 11A e o afastamento da preliminar. Muito bem, muito obrigado, doutor Edson. Por fim, doutor Ricardo, por favor. Com o relator, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Ricardo. Então, podemos, já tomado todos os votos, anunciar o resultado para o julgamento desse processo. Então, a terceira Câmara Julgadora do CAT, no julgamento da impugnação em segunda instância número 130 de 2025, decidiu, por unanimidade de votos nos dois pedidos, manter a aplicação do artigo 11A do Regimento Interno, declarando a renúncia da impugnante, né, ao contencioso administrativo tributário,
E no que se refere ao a preliminar de nulidade e cerceamento da defesa, também por unanimidade decidiu rejeitá-la. Esse é o resultado para o julgamento deste processo. Não temos mais nenhum outro processo na sessão de hoje. Eu agradeço aí a presença do doutor Carlos. Foi um prazer, doutor, tê-lo conosco. Obrigado, desejo um bom dia a todos, boa semana. O senhor também. E, não tendo, como eu disse, outro expediente administrativo, eu convoco-os a todos para uma nova sessão de julgamento amanhã, dia 15, às 8h30 da manhã, e declaro encerrada a presente sessão.